Fala galera, tudo bem? Thiago Lima na área, também conhecido como Tilipa. Mais um episódio aqui do Quebrando a Regra. Galera, eu tô impressionado com os convidados que têm vindo aqui nessa mesa. Cada dia eu me impressiono mais, assim. É tanta gente que eu admiro. Nós já tivemos aqui do outro lado da mesa, em breve aí no canal, contando a história da Lúcia Bulhões, que hoje é a nossa co-host. Dá um alô aí pra turma, Lu. Oi, gente! Hoje eu vou estar aqui perguntando. Tô feliz de estar aqui de novo. Obrigado, Lu. A Lu, como vocês sabem, é vice-presidente do nosso projeto, né? E hoje a gente tem um convidado aqui mais do que especial, porque eu preciso... Ele não sabe disso, vou fazer esse anúncio aqui oficialmente aqui agora. Ele é um dos responsáveis pela fundação desse projeto. O livro dele realmente me marcou bastante. A gente não se conhecia pessoalmente, mas a gente teve a oportunidade de conversar offline sobre vários assuntos. E hoje eu estou muito feliz de estar recebendo Luciano Santos aqui. Obrigado, cara. Nossa, fiquei até emocionado. É um prazer estar aqui. Agora que eu entendi aqui, ó, do outro lado da mesa, né, uma arapuca, eu vou receber aqui, ó, 2 contra 1. Imagina brincadeiras, é um prazer. Vamos bater um papo. Fico muito feliz que o livro te tocou. Essa era a intenção, né, mudar um pouquinho essa loucura que a gente vive em todas as dimensões do nosso Brasil, do nosso planeta, e principalmente numa que eu considero tão importante, né, que é a nossa carreira. Nossa carreira. Eu já vou começar aqui, né, falando algumas coisas. Eu falo que a gente não se dá conta de como a gente gasta a nossa energia. O lugar que a gente mais passa tempo da nossa vida é no trabalho, mais do que qualquer outra coisa, do que com seu filho, com a minha filha, com a nossa família. É verdade. A maneira como a gente se sente no trabalho, lógico que vai afetar o nosso núcleo familiar, a nossa comunidade e a nossa sociedade como um todo. Então, o que eu quero? O que eu tentei trazer com esse livro? Um pouco mais de satisfação e felicidade no mundo do trabalho, que é o declarado, e o não declarado, e quem sabe isso impacta um pouco a nossa sociedade, né? A gente tem um país um pouco mais feliz. Eu sei que é ambicioso. Estão preparados, pessoal? Vocês sabem que todo episódio eu começo com um livro, e claro que hoje a gente está aqui com Seja Egoísta com a Sua Carreira, do Luciano Santos. Você vê, Luciano, eu gostei tanto do livro, olha as anotações que eu fiz aqui, ó. Esse livro aqui é da Cida, tá autografado, viu, amor? Esse daqui é para você, eu não consegui encontrar o Luciano na pandemia, mas agora tá autografado. Então a gente vai conversar bastante aqui sobre esse livro. Mas, Luciano, eu sempre gosto de fazer um paralelo. Eu gosto de entender um pouco da história das pessoas. Me conta lá o Luciano pequenininho, me conta de onde você saiu, conta um pouco da sua infância. Conto. É muito engraçado isso, né? Assim, você me acompanha, né, Ti? E muita gente também, né? E tem alguns momentos, assim, dessa minha produção de conteúdo que me marcam, né? Então, eu lembro que uma vez eu não lembro qual era o assunto que eu tinha abordado, né? E uma pessoa falou que eu era um branco privilegiado que não deveria estar falando aquilo, né? E isso te faz pensar muito, tá, gente? Então, deixa eu tentar explicar, né? Eu não me considero branco. Eu estou num limbo ali, né? Eu sou um moreno de pele clara, né? E meu cabelo, ele cresce para cima, né? Então, por muito tempo, quando eu tinha... Não tenho mais, eu sou careca. Né? Quando eu tinha cabelo, ele crescia para cima. Então, quando eu tinha cabelo, eu era muito mais reconhecido como negro. Né? E agora que eu não tenho cabelo e atingi uma certa posição corporativa, eu sou reconhecido como branco. E as pessoas... elas sequer imaginam qual é a sua história, de onde você veio, o que você é e como você se identifica. Voltando para o que você falou... os meus pais vieram do Nordeste, de Pernambuco, meu pai e minha mãe. Meu pai veio antes, ele veio com aquela leva toda que veio trabalhar na indústria de São Paulo. Perfeito. Na década de 70, né, 60 e pouco, 70 e um pouco em 80 também. Veio ser torneiro aqui. Arrumou um emprego aqui, trabalhou alguns anos, né? E como todos eles fizeram, trouxe a minha mãe e eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, a gente nasceu aqui. Eu cresci num lugar chamado Vila Airosa, que fica perto do Rochidale, em Osasco, na periferia de Osasco. Tive uma infância muito feliz, o que foi muito contraditório ao que tinha ao meu entorno. Né? Por ser periferia, naquela época, lógico que tinha violência, tinha droga, tinha um monte de coisa, mas não me perguntem por quê. Isso não me tocou em nenhuma forma. Né? Lógico que eu vi algumas coisas, lógico que eu vi violência, mas eu não... Eu gosto de falar, Ti, que eu não tinha consciência de que existia um outro mundo. Eu tinha uma família muito boa, né? Meu pai e minha mãe, né, sempre focaram nos nossos estudos, deram uma boa educação, a gente sempre gastou energia em coisas produtivas, né? Em estudar, em fazer alguma coisa, em jogar bola, né? Sempre fui incentivado a fazer isso. Talvez por isso, né, eu não tenha ido por outros caminhos, por exemplo, como os meus amigos. Né? Vários dos meus amigos, cara,
preso, né? Alguns morreram. Né? Acho que eu tenho 1 ou 2 só que eu mantenho contato até hoje. Mas eu fui para um caminho um pouco diferente. Um pouco diferente. E chegou em um certo momento que eu nem sei o que aconteceu. Nem sei o que aconteceu. Eu queria fazer alguma coisa. Um dia alguém apareceu lá com um panfletinho de uma faculdade chamada Fiel, né? Uma faculdade de letras. Eu falei, poxa, que legal isso aqui, né? Eu tinha um sonho de fazer faculdade, sempre gostava de ler, não é uma coisa que veio naturalmente para mim, não veio dos meus pais, eu sempre gostei de ler. Falei, um dia eu vou ser escritor. Poxa, vou fazer letras, né? Você pode ser escritor, pode ser redator. Um dia eu vou ser escritor. E fui na faculdade de letras. Passei um tempão lá, passei 3, quase 4 anos lá para me formar, e durante esse tempo eu fiz de tudo, gente. Né? Poucas pessoas sabem, mas nos meus primeiros empregos eu já vendi panetone, já vendi ovo de Páscoa, já fui sapateiro, já fui entregador de ioiô creme, gente. Olha só. Eu já fui entregador de ioiô creme, né? Para quem gosta, entreguei ioiô creme, já fui operador de máquina, operador de guilhotina, fiz de tudo para pagar a faculdade. Eu trabalhei um pouco com meu pai, paguei a faculdade, adorei ter trabalhado com meu pai. Meu pai foi empreendedor a vida inteira, aprendi um monte de coisa, aprendi a fazer conta, cuidar de caixa, cuidar de cliente. Quebrou uma época, mais ou menos no começo da minha faculdade, precisei ir para o mundo, aí fiz de tudo. Né? E no final da minha faculdade, no finalzinho dela, falei, poxa, agora eu preciso arrumar um emprego, né? Em algo que me leve a um dia, quem sabe, ser um escritor, escrever, etc. E eu falei, quer saber? Vou mandar meu currículo para todas essas grandes empresas de mídia. Né? Então, mandei para Folha de São Paulo, Estadão, Grupo Abril, né? E algumas outras. E eu lembro quando eu estava fazendo meu currículo, né? Eu não tinha computador, era uma época que a gente não tinha computador em casa, gente. Eu estava fazendo meu currículo e eu imprimia na biblioteca da universidade. Né? Tinha uma impressora lá que você podia reservar. Olha só como o mundo era diferente, gente. Você podia reservar. Né? E não era no mesmo dia, não. Você tinha que reservar com a semana para frente. Você podia reservar e imprimir meu currículo. Mostrei para o meu irmão. E meu irmão, ele é um pouco mais velho do que eu, e ele sempre fez coisas relacionadas à TI, processamento de dados. E ele teve um dos primeiros computadores que chamava MSX, depois o primeiro PC, e ele me ensinou algo que na época era revolucionário e uma habilidade diferenciada. Navegar na internet, configurar modem e configurar e-mail. Antigamente a gente precisava fazer isso, gente, para acessar a internet. Né? Modem era uma pecinha que ligava no telefone, e aí você fazia a conexão diferente dos cabos, né? Aquele barulhinho, né? Diferente dos cabos. Imprimi meu currículo, mostrei para o meu irmão, ele... Por que você não colocou no currículo que você sabe navegar na internet, configurar e-mail? Olha o primeiro mentor configurar... aí. Olha o primeiro mentor aí. Cara, foi a primeira grande mentoria que eu recebi. Eu falei, não, mas estou procurando vaga de redator júnior, revisor júnior. Ele falou, que mal tem? Coloca aí. Eu lembro que eu reservei de novo, voltei lá na faculdade, fiz uma nova reserva, peguei o arquivo em disquete, coloquei o disquete lá, mudei o arquivo, atualizei meu currículo. Um dia, recebo uma ligação da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, gente, quem fez letras, né? Um dos grandes sonhos é trabalhar na Folha de São Paulo. Recebi um contato da Folha de São Paulo, vem aqui, tem uma vaga, etc. Quando eu cheguei lá para ser entrevistado, eu nunca vou esquecer, tinha a pessoa do RH, ela falou assim, peraí que eu já volto, e ela deixou meu currículo na mesa. E estava marcado com caneta marca-texto no meu currículo, sabe navegar na internet, configurar e-mail. E por quê? Porque a Folha, junto com a Abril, tinha recém-lançado o Universo Online, o UOL, o portal UOL que a gente conhece até hoje. Sim. E aí, eu acabei caindo nesse mundo de tecnologia, porque era um salário enorme na época. Eu lembro que era por volta de $500. Era porque eu estava quase pareado, 1 para 1, era de $500, que me permitia pagar a faculdade, pagar meu inglês, viver, fazer as coisas que eu precisava. Aceitei aquele emprego. Eu falo que ter entrado no mundo de tecnologia, naquele momento, mudou absurdamente a minha vida. Caraca. Absurdamente a minha vida. Então, foi uma grande coincidência. Lúcia, ele fez letra igual a você, Exato. né? Letras. E ambos trabalharam com tecnologia, é isso? É. Entra aí nessa Quando eu li a tua história, não te conhecia, eu me identifiquei muito, porque a nossa história é muito parecida, também veio da periferia, os pais do Nordeste. Aí quando eu vi que você fez letras, eu falei, gente, porque é difícil encontrar pessoas que prosperaram em tecnologia não advindas de formação, ou engenharia, ou tecnologia, ou algo assim. Mas algo que você relatou agora, que me deixou curiosa para te fazer uma pergunta, e acho que tem muito a ver com o nosso projeto, que é o seguinte, a gente, obviamente, vai trabalhar muito com esse jovem da periferia, que vem dessa realidade que a gente veio,
E que nem sempre, logo naquele início que você mencionou, você teve a família, que você fez uma escolha, que estava muito claro para você a sua escolha, obviamente. Imagino que por conta dos seus pais, de tudo que eles, obviamente, falavam para você, mas eu quero que você explore um pouco isso, né? Os jovens que a gente... não sei se a maioria dos jovens, mas muitos dos jovens que nós começamos a trabalhar, eles não têm essa orientação, e essa orientação ele vai começar a receber desses mentores do programa. E eu me orgulho muito de falar isso, porque às vezes esse jovem ele tem seu pai e sua mãe, e às vezes ele não tem essa orientação porque os seus pais não conhecem. Talvez um pouco diferente de você, os meus pais, eles tinham muitos os princípios, os valores e princípios fortes. Mas eles não tinham ideia sobre se eu tinha que fazer uma faculdade, sobre se eu não tinha, etc. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse seu processo de decisão. O meu foi muito, vou pelo flow. Eu sabia que eu queria fazer uma faculdade, foi um pouco pelo flow. Mas conta um pouquinho esse processo e talvez... O que você diria para esse jovem hoje que ainda não sabe o que tem que fazer? Boa pergunta. Né? Me faz refletir muito isso, né, Lúcia? Uma das coisas que eu mais abomino é a tal da meritocracia. Né? Às vezes, outro dia eu fui num evento, né, e a pessoa... Não fez por mal, né? Não fez por mal. Mas falou, não, olha só, né? Um exemplo aqui de que se você quiser, você consegue chegar lá. Eu falei, opa, não, só para esclarecer, eu não acredito nisso. Né? Eu acredito que eu sou uma exceção. É só a gente olhar para os números e a gente sabe que isso não é verdade. Eu não vou nem te contar as histórias pessoais para te mostrar que isso não é verdade. Mas obrigado, eu entendi, né? Mas eu não concordo muito com isso. Não, quis dizer que você foi batalhador. Eu falei, não fui, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então, não acredito muito nessa questão da meritocracia. E eu acho que histórias como a minha, como a sua, como de alguns amigos que eu tenho também, elas precisam parar de ser exceções. Mas vamos voltar para a pergunta que você fez. Uma das maiores angústias que a gente vê hoje, né, com relação à carreira, e aqui a gente está falando em todos os níveis socioeconômicos, né, de todas as pessoas, eu vou planejar minha carreira, Luciano. Eu não sei o que fazer. Né? Outro dia uma leitora me falou, Luciano, eu sei por que minha carreira não deu certo até agora. Eu falei, por quê? Porque eu não fiz planejamento da minha carreira. Então, eu quero já soltar uma bomba aqui, que é muito importante, para desmistificar isso, porque isso pega muito forte no jovem, aquele que está começando e fala, para onde que eu vou? Tá todo mundo falando de metaverso agora, né? E tem criar música digital, né? e Tolkien, e não sei o que lá, né? Blockchain. Para onde que eu vou? Né? Eu preciso colocar uma meta, eu preciso colocar aquele grande objetivo. Né? Eu fiz uma pesquisa, né, no livro eu trago essa informação com, se não me engano, por volta de 1.000 profissionais, com mais ou menos 10 anos, fruto desse questionamento dessa leitora. Eu falei, peraí, né? Planejamento de carreira é régua de sucesso? Eu preciso planejar a minha carreira para ter sucesso? E os números que eu cheguei foram 69% das pessoas não planejam suas carreiras. E esse número me causou estranheza, porque eu achei que ele ia ser um pouco maior. E aí, nos 31% que falaram sim, eu planejei minha carreira, tinha ali uma dimensão qualitativa. Eu falei, me conta um pouquinho mais, né? O que aconteceu? E metade dessas pessoas falaram algo em torno de nada aconteceu da maneira como eu tinha feito o planejamento. Então, a gente está falando que a maioria das pessoas não planeja e a minoria que planeja, metade não chega onde chegou. Então, planejamento de carreira não é régua, tá? Então, você jovem que está começando agora, você não precisa se angustiar, olhar lá para frente e falar, meu Deus, um dia eu preciso ser um diretor de vendas, um dia eu preciso ser um VP, um dia eu preciso ser o melhor engenheiro, não sei o que lá, um dia eu preciso fazer XYZ. Então, planejamento de carreira não é importante. Mas o que é importante? Que não é importante ou que não é bom, que ele não deve fazer? Eu acho que para algumas personalidades isso encaixa. Né? Se você é uma pessoa muito metódica, muito organizada, tem muita consciência, que é raro, principalmente quando a gente é jovem, muita consciência de onde você quer chegar, você pode fazer um planejamento, ele não é proibido, mas ele não é necessário. Não é necessário. E aqui eu quero fazer um paralelo com a pergunta que você me trouxe. Como que isso funcionou para o Luciano? Poxa, Luciano, então você não teve um planejamento de carreira? Eu não tive um planejamento de carreira. Faço parte dos 69%. Tá? Eu não tive meu planejamento de carreira. Então, como que isso funcionou para mim? E é uma distinção que eu gosto sempre de trazer e que eu abordei também no livro. Eu falo, não ter um planejamento de carreira não significa que você não tenha que ter planos e objetivos.
Perfeito. Não significa. O que eu quero dizer com isso? Eu tive muitos planos e eu tive muitos objetivos. Né? Eu tive o objetivo de um dia falar inglês fluente, foi duro pra caramba, mas eu consegui. Eu tinha o objetivo de fazer uma pós-graduação, eu tinha o objetivo de fazer uma vivência de yoga, eu tinha o objetivo de aprender um pouco mais sobre plantação. Ué, o Luciano enlouqueceu? Não está falando de trabalho? Tá tudo correlacionado, gente. Tá tudo correlacionado. Ah, mas o que o yoga tem a ver com o trabalho? Ó, eu conheci uma pessoa numa aula de yoga que veio falar comigo, a gente estava numa rodinha após a aula de yoga, né? Ele, poxa, nossa, você trabalha no Facebook, meu sonho é trabalhar lá. Eu falei, o que você faz? Ah, suporte de TI interno das máquinas, tem uma vaga aberta. Ah, você manda currículo, tá lá até hoje. Tá tudo conectado. Então eu tive muitas coisas. Eu acho que a dica que eu deixaria pro jovem de hoje é, não tem problema você não saber para onde ir. Ou não tem problema você não saber qual é a habilidade que você precisa desenvolver. Isso não é um problema. O problema é você não ter objetivos e você não ter planos. Então, nas oportunidades que surgirem para você, poxa, surgiu ali um grupo de mentoria, agarra aquela oportunidade. Poxa, surgiu uma oportunidade de fazer um curso gratuito de inglês básico, agarra aquela oportunidade. Poxa, surgiu uma oportunidade de fazer um curso de Excel, agarra aquela oportunidade. E pode fazer isso pareado com as coisas que você gosta também. Eu tenho um sobrinho, que eu não falei na parte inicial, eu tenho um sobrinho de 14 anos, ele está agora apaixonado por música. Ele está fazendo música no teclado, aí tem uns softwares que eu nem sabia que existia, que é Social Music, né, que é uma rede social, um estúdio, etc., é algo que ele está colocando muita energia. Tem tantos paralelos e tantas maneiras de convergir lá no futuro com algo que ele pode trabalhar com isso. Isso serve para filme, serve para gaming, serve para um monte de coisa. Então, tudo bem a gente fazer as coisas que a gente quer também. Então, acho que a grande dica que eu deixaria aqui, Lúcia, é movimente, gere calor, faça coisas. Não importa que não são as coisas, talvez, que te levem para aquela vaga que você nem sabe qual é ainda, mas faça as coisas. Porque tudo que a gente aprender, isso foi muito verdade para mim, lembra do exemplo do currículo? Eu precisava aprender a configurar um modem? Não, eu tinha um irmão que fazia aquilo. Olha só a porta que me abriu. Tudo que a gente aprende, tudo vai servir a gente de alguma maneira em algum momento. Então, se eu puder resumir, quer dizer, só para, acho que, e aí me corrija se eu interpretei errado, só para o nosso ouvinte, talvez não ter uma visão distorcida. Então, se eu entendi errado, a gente já corrige aqui. Mas o que você diz é, ok, não ter planejamento, mas tem que ter objetivos. Sim. Tá? E aí a gente tem bastante semelhança nisso, porque eu tinha objetivos, eu tinha sonhos. Eu classifiquei os meus objetivos como sonhos. Eu tinha alguns sonhos. E eu não planejei como executá-los, mas eu acho uma coisa bacana que você falou e pode ter a ver. Não é um planejamento, mas digamos que eu não concordo 100% com o tema do planejamento, e ok, porque eu acho que tem semelhança aquilo que eu vou falar com planejamento. Porque, assim, não aquele planejamento que você fala, daqui tal dia eu vou fazer tal coisa. Tal, não, eu também não fui isso. Mas você pensa nos seus objetivos. Pensa assim, tá bom, quero ser presidente da República. Beleza? Quero ser presidente da República. Só que eu vou fazer um curso de crochê. Então, o que está alinhado com esse meu sonho? Você concorda com isso ou não? Eu queria que você explorasse um pouco isso. Quer dizer, muito embora alguns caminhos vão te levar aos seus sonhos, mas assim, você buscaria nesses objetivos, aí é uma pergunta, você buscaria nesses objetivos fazer coisas alinhadas a ele ou não? Segue o flow mesmo e vai. Porque eu gostei do jeito que você trouxe isso, Lúcia, porque não é preto e branco. Né? Não quando a gente fala principalmente de significados, planejamento, versus planos, versus objetivos, tem várias maneiras que a gente pode seguir. Tá? Então vamos pegar o exemplo que você trouxe. Né? Se eu tenho o objetivo de entrar numa faculdade pública, né? Se eu tenho o objetivo de conseguir conquistar alguma coisa, e todos os dias eu fico 6 horas por dia jogando bola, 10 horas por dia jogando videogame, eu concordo com você. Eu concordo com você que falta foco. Se você não colocar energia, se você não colocar um pouco de suor, as chances de você conseguir o que você quer vão diminuir. Tá? Então, essa parte eu concordo. O que para a minha vida, né, eu sempre aconselho as pessoas não concordar, o que eu trago para a reflexão eu acho que a gente não pode se podar de fazer coisas que alimentam partes do nosso ser fora do trabalho. Então, quando a pessoa me fala, poxa, Luciano, quero fazer um curso de crochê, a capacidade de aprendizagem que a gente tem, ela é
tão abundante e tão gigantesca, que a gente não precisa se podar de fazer ali um curso de crochê, né, em detrimento de passar numa faculdade, de conseguir um primeiro emprego, de fazer um curso. Eu acho que várias coisas podem acontecer paralelamente. E não só várias coisas podem acontecer paralelamente. Pelo menos na minha experiência, na experiência de alguns mentorados que eu tenho, quando a gente abre espaço dentro da nossa vida pessoal para fazer coisas que não são necessariamente só relacionadas para o trabalho, aquilo impacta positivamente o nosso trabalho também. Mas, Lore, então eu entendi o espírito do que você trouxe, o espírito da sua pergunta. Sim, foco é necessário, colocar energia é necessário. Mas eu deixo aqui, né, uma advertência. Colocar toda a energia e todo o foco pode ter o quê? Um resultado oposto. Exato. Perfeito. O Gustavo Cerbasi esteve aqui, excelente colocação, Lúcia. E ele fala muito da questão da felicidade. Uma pessoa feliz, ela vai produzir mais, ele contagia o ambiente. Né? Isso que você estava falando. Então, assim, de repente, você fala no seu livro de ter seus hobbies, enfim, para você alimentar esse seu eu interior, para você estar mais leve no dia a dia, né? Do que aquela pessoa que está tensa, cheia de metas, enfim, né? E uma das coisas, Luciano, lendo no seu livro, que me chamou muita atenção, você fala que a jornada do trabalho não precisa ser um sofrimento. As pessoas sofrem hoje no trabalho? A maioria. Infelizmente, né? E isso não é a opinião do Luciano Santos, tá? Eu sempre gosto de deixar isso muito claro, né? Não é a opinião do Luciano Santos que as pessoas sofrem no trabalho, né? Por observação, se você convive em sociedade, você fala sobre isso com seus amigos, com seus familiares, você já vai ter ali meio que peraí, tem alguma coisa que está acontecendo aqui. Mas se você se ancora nos estudos e nas pesquisas que existem disponíveis no mercado, todas elas, independente da geografia, mesmo fora do Brasil, independente da geografia, independente da indústria, independente da maturidade do profissional, todas elas caem no mesmo lugar. A maioria das pessoas são ou infelizes ou insatisfeitas. Tem pesquisa que usa satisfação, tem pesquisa que usa infelicidade. Eu coloco ali tudo na mesma gavetinha, né? A maioria das pessoas são infelizes com o seu trabalho. Isso é um fenômeno que acontece mundialmente, e que tem várias causas, né? Tem vários motivos, vários porquês. Né? Eu gosto de... Né, no livro eu abordo isso bem profundamente. Né? Eu falo que a gente tem aqueles motivos que são os macromotivos, né? Então a economia está indo mal, uma mudança de lei, uma mudança sindical que a gente não consegue controlar. Né? São os macromotivos. A gente tem os motivos apontados. Né? Então, quando você pergunta para as pessoas, poxa, por que você é insatisfeito no trabalho? Né? As pessoas tendem a ter as mesmas respostas. E o número 1, a resposta número 1... Eu já até sei. Né, é o mais líder. 50% de apontamento, né, é o chefe. O chefe, na percepção do colaborador, do trabalhador, o chefe é o maior causador de sofrimento que existe. Só que não é real. A gente vai falar sobre isso, a gente vai voltar para esse assunto. Depois. Agora, qual é a causa que o Luciano... E agora sim é a minha opinião, porque eu não tenho... tantos dados para corroborar isso, tá? Qual é a causa que o Luciano acredita que é a causa mais potente, empiricamente, e com o trabalho que eu faço com os meus mentorados, né, e com as pessoas que me acompanham como leitores? Nós mesmos. Nós mesmos causamos a maior parte desses sofrimentos. Mas por quê? Como assim, Luciano? Pela nossa falta de educação em saber como gerenciar a nossa própria carreira. Pausa dramática. Pausa dramática. Eu sei que não é justo, né? Na nossa época, né, que a gente fez faculdade, não existia, em qualquer momento da faculdade, alguém que falava, você vai ter um negócio que chama carreira. Né? Você vai ter que escolher o que fazer, e você vai ter que tomar algumas decisões, você vai ter que aprender a comunicar com o seu gerente, você vai ter que aprender a fazer X, Y e Z. Tem um monte de coisas que a gente nunca aprendeu. Né? Começa por aí. E para piorar, o mundo está mudando absurdamente rápido, e a gente traz uma série de comportamentos e hábitos que não pertencem mais à nossa geração. Não fazem mais sentido no mundo de hoje. E quando a gente carrega esses comportamentos e esses hábitos e a gente aplica na vida de hoje, gera mais sofrimento e gera mais dor. Né? Vamos pegar... Né, eu gosto muito de lembrar assim, dos meus familiares, dos meus tios. Né? Tinha um tio que falava, não, você quer, né, ter uma carreira boa, faça concurso público. Né? Olha o seu outro tio que ficou 30 anos na Ford, 40 anos não sei aonde. Banco do Brasil. Né? Gente, saiu outro dia um ranking de tempo de permanência nas empresas de tecnologia. Né? Que já era baixa, era 2 ponto alguma coisa. Saiu o ranking atualizado, lá do Vale do Silício. Né? A empresa que mais roda pessoas é o Uber, 1,3 anos.
as pessoas ficam na empresa 1,3 anos. E a que mais ficava era por cerca de 3 anos. Né? Então, como assim? Como assim meu tio falava, né? Agora, faz 10 anos que ele me falava que eu preciso fazer isso, né? Eu encontro um mundo absurdamente diferente do que me falaram. E isso é só um exemplo. Tem um monte de outras coisas. Veste a camisa, dá o sangue, pensamento de dono. Eu posso falar um monte de coisa aqui que até fazem sentido em alguns contextos, mas na interpretação das pessoas, nesse mundo antigo, gera muita dor e muito sofrimento. Acho que você abordou 3 coisas aqui. Eu queria pegar um gancho para o lado da liderança, mas eu acho que você abordou 3 coisas para mim que eu acho que vale a pena a gente explorar bastante. Um é o tema da liderança, um é o tema de liderar a sua carreira. E eu mudei a minha vida numa das empresas que me ensinou lá atrás, tem bastante tempo que foi a Dell, a liderar a minha carreira. Eu acho que isso é super importante. Não acho que ele é suficiente, mas ele é mais de meio caminho andado, eu diria até. Mas eu queria explorar aqui contigo, porque é um tema que particularmente eu sou apaixonada, que é o tema de liderança. E porque eu acredito que é super importante a gente ter líderes nas corporações, nas comunidades. Esse é um tema relegado pelas empresas, tanto na escolha dos seus líderes como na capacitação dos seus líderes. Então, as empresas escolhem mal seus líderes e elas treinam mal esses líderes mal escolhidos. Porque já ela escolheu mal, ela tem que treinar ainda mais. Quando tem treinamento, né? Exato. Vamos falar disso daqui a pouco. Então, o que eu queria te perguntar aqui e aí é um pouco de conceito até para os nossos ouvintes, que também é esse jovem que não sabe muito bem se quer ser líder um dia e tal. O que para você é a liderança? Né? Como foi a tua experiência de ser um líder de uma corporação, de corporações super importantes? E talvez você listar aqui 3 ou 4 características que, na sua visão, de bons líderes. Boa. Você vai ter que me relembrar de parte dessas perguntas, porque eu vou começar a falar sobre liderança e eu não vou parar nunca mais. Liderança e 3 características, só para resumir. Mais, né? Então, o livro que a gente falou hoje, que a gente apresentou hoje, né, é um livro sobre carreira. Né? Um livro, eu decidi fazer o meu primeiro livro sobre carreira, mas o assunto que eu mais sou apaixonado e entusiasmado é liderança. Né? Penso bastante, leio bastante, observo bastante. Né? Eu fui líder de times de alta performance por muito tempo, né? por volta de 15 anos. Já treinei e contratei dezenas e dezenas de líderes também. E já dei mentoria para outras centenas e centenas de líderes. Né? Então, eu já observei muitas coisas. Existem vários pensamentos e várias linhas sobre o que é liderança. Né? A gente pode filosofar aqui até amanhã. Né? Então, vou tentar simplificar. Tá? Então, existe um pensamento arcaico, que eu considero arcaico, que fala as pessoas ou nascem líderes ou não nascem líderes. Né? E a gente separa o mundo, né, em 2 castas, né, os líderes e os não líderes. Né? A gente dá risada aqui, mas tem muito CEO que acredita nisso fielmente. Tem muito diretor de empresa que acredita nisso fielmente. Tem muito head de RH que acredita nisso fielmente. Vamos observar as pessoas que demonstram as características de liderança. Né? E aí, pega aquela pessoa ali e coloca como líder. O que eu acredito, Lúcia? Eu acredito que liderança ela é uma escolha. Ela é uma escolha. Eu vou lá e eu vou escolher ser líder. Tá ok. Esse aqui é o caminho de liderança. Depois que eu escolho ser líder, eu preciso me formar um líder. Preciso me formar um líder. Você pega... quando eu explorei essa questão do sofrimento e da insatisfação e infelicidade no trabalho, né, eu fiz várias enquetes, algumas pesquisas e algumas consultas. Né? E numa delas eu falei com 6.500 gestores de pessoas de várias indústrias. 6.500. E eu fiz uma pergunta, e eu já sabia mais ou menos, né, por observação, por quê? Por que o líder é o... Né, por que eu, como profissional, olho, né, para o mundo corporativo e falo líder é a principal causa do sofrimento? Por que isso acontece? Né? E aí eu fiz essa consulta com 6.500 líderes e eu fiz a seguinte pergunta. Depois que você sentou numa cadeira de liderança, você fez algum treinamento para gerenciar pessoas? Pausa dramática. Só 43% dos líderes falaram eu fiz algum treinamento para gerenciar pessoas. Opa, olha que dado importante. 57% não recebem nenhum tipo de treinamento para gerenciar pessoas nas empresas. Nenhum tipo de treinamento. E aí eu coloquei também uma outra dimensão qualitativa.
nessa mesma pesquisa e falei, me conta um pouquinho mais sobre os treinamentos que você fez. Quando você, os 43% que receberam treinamento, me conta um pouquinho mais. E aí eu me dei conta que os treinamentos eles eram ou rasos ou muito insuficientes. Poucos treinamentos, um módulo, um hard skill, um soft skill, nada que fosse muito abrangente. Olha só, a gente começa mais ou menos a ter uma ideia do porquê que o líder é percebido como essa grande fonte de sofrimento dentro do ambiente de trabalho. E você começa a pensar, né, você também foi líder por muitos anos, vamos começar a pensar aqui nos atributos necessários para a gente liderar um time. Poxa, eu preciso comunicar de maneira estruturada. Preciso saber dar feedback com eficiência. Preciso ter um pensamento estratégico. Preciso saber ir lá e gerenciar um conflito. Preciso inspirar o meu time. Preciso inspirar o meu time também. Preciso motivar. Preciso saber quais são os meus entregáveis e explicar o escopo para as pessoas do que elas fazem. Eu vou parar aqui. Eu podia continuar, né, a lista por muito tempo. As pessoas não aprendem a fazer isso. Os líderes não aprendem a fazer isso. Aí eu recebo absurdos incríveis. Né? Outro dia, né, uma leitora me falou, Luciano, eu recebi um feedback da minha gerente, eu não sei muito bem como reagir. Eu falei, que feedback você recebeu da sua gerente? Ah, ela falou que a minha aura estava um pouco desbotada. A minha o quê? Aura. A minha aura estava um pouco desbotada. O que você faz com um feedback desse? Nada. É muito difícil você reagir a um feedback desse. O que você está ali? Você está diante de um líder muito mal treinado. Muito mal treinado. Um líder que não sabe. Poxa, feedback, um lugar reservado, você tem que trazer o caso de maneira muito clara, você tem que trazer um exemplo do que aconteceu, você tem que perguntar se a pessoa entendeu, você tem que dar tempo para ela reagir, se ela não quiser, você já pode tratar com ela na hora, se precisa oferecer ajuda. São etapas que a gente tem, né, que cumprir. O que aquela líder provavelmente queria falar? Poxa, você não está participando muito das reuniões, olha, das últimas 3 reuniões você não falou nada, inclusive fizeram uma pergunta de um projeto que você lidera, eu tive que responder, da minha expectativa é que você vá lá e responde as perguntas do seu próprio projeto. Opa! Olha que diferença de uma hora desbotada. Então, tem mais um ponto aí, né, Luciano? A questão da comunicação hoje também é muito falha. Comunicação, super, né? E quando a gente volta para a pergunta, poxa, quais são ali os principais que um líder precisa ter? O que um líder precisa ter ali como base, né, como fundação para ter capacidade de liderar um time de maneira eficiente? A gente acabou de falar, ele precisa saber dar e receber feedback. Essencial. Como que a gente vai trabalhar na melhoria da equipe e da nossa própria melhoria se a gente não dá feedback, se a gente não sabe receber feedback? É absolutamente impossível. Eu já vi cada bizarrice acontecendo com líderes que chegam para mim, Luciano, meu time me avaliou mal, agora eu vou retalhar todo mundo. Eu falei, a gente dá risada, mas acontece todos os dias. Pessoas que estão escutando a gente vão se identificar, acontece todos os dias. Eu falei, não, você não retalha. Você pega aquilo ali e fala, como eu posso ser um líder melhor? Me mostra aqui. Eu não sei dar feedback, eu não sei comunicar, eu não sei fazer o quê. Deixa eu melhorar com essa informação, deixa eu usar isso aqui como material de construção para ser um líder mais forte. Comunicação estruturada. Os líderes não sabem comunicar com seus times, não sabem passar para frente um pensamento estratégico, qual que é a diretriz da empresa, qual que é a meta da empresa, por que eles fazem aquilo, por que as coisas estão mudando. Não tem frequência de comunicação, né? E isso acontece em empresas enormes, gente. Eu fui dar um workshop para uma empresa gigantesca de bens de consumo para falar de uma grande mudança na estratégia da empresa com alguns superintendentes. E eu falei, vamos lá, gente, por que está acontecendo esses problemas? Porque essa mudança é uma merda. Não, a mudança, né, daqui a 5 anos vai ser muito boa. A outra, não falei nada pro meu time, só falei que ia ter uma mudança em caminho e meio. Tá vendo semelhança aí, Thiago? Tá fazendo... Essa é a vida real. Agora, o que aconteceu lá, né, com as pessoas que trabalham lá? Ficou todo mundo perdido. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. A gente precisa entender como funciona essa comunicação. Vamos comunicar com todos os líderes, vamos receber as perguntas, entender os porquês. Depois vamos fazer uma outra reunião, frequência de reuniões, dar espaço para pergunta, dar espaço para o diálogo, dar espaço para as dúvidas, que nem aquele líder vai conseguir responder, que ele vai ter que ir atrás daquela informação. Então, comunicação, muito, mas muito importante. Eu quero trazer agora, que não é muito comum, mas extremamente necessário no mundo de hoje. Como ser um líder humanizado? Como ser um líder humanizado? Como respeitar o seu time? Como ter empatia? Luciano, empatia não aprende. Não passa por conhecer os seus liderados, gastar um tempo, investir um tempo conhecendo as pessoas? Coisa raríssima de acontecer, né? Que é muito difundido em empresas de tecnologia que a gente trabalhou, one-on-one, né? O tal do one-on-one, que é uma reunião semanal, bissemanal com as pessoas do seu time. Isso só acontece no mundo de tecnologia, fora. Não existe, Luciano. Eu já trabalhei com mentorados que estavam 3 meses sem falar com o líder, só se comunicavam por e-mail. 3 meses sem trabalhar com o líder. E aí você pega, né?
você coloca isso, por exemplo, num cenário real. Lúcia, vamos pegar e colocar isso num cenário real. Né? Uma das histórias que eu trago no livro é a história da Cristina. Né? A Cristina fez mentoria comigo, ela é um case, né? E quando ela chegou para mim, ela queria ser promovida. Cristina não é o nome verdadeiro fictício. dela. Não, é uma pessoa real, o nome é Sim. fictício. Né? Ela realmente fez mentoria comigo por algumas sessões. E ela queria ser promovida. E na época que ela veio trabalhar comigo, ela estava prestes a entrar na conversa de performance com o gerente dela. Chegou, no meio do nosso trabalho, chegou o dia dela conversar com o gerente dela, e ela estava cuidando de um projeto que estava indo muito bem. Né? Todos os números incríveis, os feedbacks das pessoas envolvidas, dos tais, dos stakeholders, super positivos, o projeto estava indo muito bem, muito bem. Chegou o dia dela ter a conversa com o gerente dela, ela tinha a expectativa de ser promovida pelo resultado do projeto. E nos primeiros minutos ela escuta do gerente dela que ela estava abaixo das expectativas. Então, olha só, né? Olha só a falta de comunicação. Eu entro na minha conversa, né, que era anual, no caso dela, de performance, achando que vou ser promovida, e recebo o contrário. Recebo uma avaliação ruim, né, abaixo da expectativa, muito ruim. Muito ruim. Já quebrou. Quebrou tudo. Aí ela virou para o gerente e falou, mas espera aí, olha os resultados do meu projeto. Né, olha, né, o que eu entreguei, olha os feedbacks que eu vim recebendo. E ela escutou do gerente dela que sim, aquele projeto estava indo muito bem, mas que ela tinha 2 projetos menores, um ele não escutava há muito tempo e o outro não estava indo muito bem. Né? Pausa. Então, eu gosto desse case porque ele mostra muito bem, né, a parte nociva e destrutiva da falta de treinamento de um líder. E aí vamos pegar o papel desse gerente nessa história. Né? Como que um gerente espera 1 ano para falar para a pessoa que as coisas não estão indo bem? Qual é a prioridade dela? Qual é a prioridade dela? Sua prioridade é esse projeto ou todos os projetos. Como que ele espera 1 ano para dar algum tipo de feedback para ela? Como que aquele gerente espera 1 ano para ter uma conversa de carreira, para saber que ela tinha as expectativas de ser promovida, porque ele falou que não sabia que ela queria ser promovida? Como que isso acontece? Isso acontece por uma falta de treinamento. Frequentemente. A maioria. Porque se a gente não é treinado a fazer essas coisas, ou não é incentivado a trocar internamente, esse tipo de coisa acontece. Só que aí eu já quero fazer um gancho aqui para um outro lado, né? Porque a gente falou muito sobre essa questão do líder, a gente volta para ele daqui a pouco. Líder, né? E não só isso, sobre a nossa responsabilidade com relação à nossa carreira. É a minha pergunta, Luciano. A nossa responsabilidade com relação à nossa carreira. Eu falo que a Cristina não é uma profissional madura. Eu falo que eu não vou eximi-la de culpa pelo que aconteceu e de responsabilidade pelo que aconteceu. Por quê? Porque a gente precisa aprender a dinâmica do mundo corporativo. A Cristina, vendo que o gerente dela não dava nenhum tipo de instrução com relação às prioridades, ela tinha que ter chego até ele e falado, olha, eu estou colocando 95% da minha energia nesse projeto principal e 5% nos outros 2. Isso está alinhado com o que você espera? Perfeito. Isso está alinhado com o que você espera? A Cristina, vendo que não dava nenhum feedback, tinha que chegar para ele e falar assim, olha, o que você achou daquela apresentação? Eu recebi esses 3 feedbacks dos stakeholders, né, das pessoas envolvidas do projeto. Você tem alguma coisa a mais a acrescentar? O que eu preciso saber mais sobre o desempenho aqui? A Cristina, tendo ali como objetivo ser promovida no próximo ciclo, tinha que ter virado para o gerente dela 9 meses antes. 9 meses antes, eu quero ser promovida daqui a 9 meses. O que eu preciso para ser promovida? O que eu preciso fazer para ter a possibilidade, porque promoção não é uma promessa, para ter a possibilidade de ser promovida? O que eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar? A minha comunicação? É a maneira que eu entrego os resultados? É a minha apresentação? O que eu preciso fazer? Então, é meu cabelo? É meu cabelo, né? Sei lá, né? A minha aura que tá desbotada. O que eu preciso fazer? E eu pergunto um pouco mais. Então, a gente precisa entender também o nosso papel de responsabilidade nessa grande equação complexa que é o mundo corporativo. Muito legal. Mas eu não quero que esse nosso ouvinte ache que o mundo corporativo é um mundo ruim ou difícil por causa de todas essas coisas. O Luciano apontou muitas situações aqui que são reais e o que a gente quer com o nosso projeto é preparar esse jovem. Uma armadura. Preparar esse jovem, criar casca nele, porque sim, tem desafios, tem situações não desejadas, mas isso também cria casca na gente, forma a gente sob diversos aspectos, torna a gente, de certa forma, melhores. E a gente também tem que criar uma resiliência de sair dessas situações, procurar que essas situações complicadas, como a da Cristina, não grudem em você como um rótulo para você mesmo. Você fala, ok, isso aconteceu comigo. O que eu vou fazer para não acontecer de novo? E aí, seguir um pouquinho das regrinhas que ele falou aqui, que eu super concordo, que é não esperar esse 1 ano, quer dizer, a próxima vez eu já sei que eu vou fazer, né? Eu vou seguir aí o
um roteiro um pouco mais de cadência e tudo mais. Então, apesar da responsabilidade desse líder, né, da importância desse líder no processo de gestão de uma companhia, de gestão de pessoas, nós, como profissionais, também e temos muita responsabilidade sobre o caminho que nós vamos percorrer. E o nosso projeto quer dar para esse jovem caminhos. Não existe um único caminho, então eu quero colocar isso também. Não existe um único caminho, uma única forma. Vocês vão encontrar líderes extremamente generosos, preparados, pessoas muito humanas, pessoas que vão aprender com você ao longo do caminho. E aí eu até queria relatar uma situação que eu vivi, que ali foi um instalo para mim, onde eu não tinha ideia de como eu ia vivenciar, como eu ia reagir a uma determinada situação como líder. Então, muitos líderes também vão enfrentar situações novas com vocês, em que vai ser um aprendizado novo. E muitas vezes nós, como liderados, temos que, de alguma forma, nos saber posicionar para ensinar um pouquinho esse líder. Porque um bom líder certamente vai absorver muita coisa com você. Então, eu já vivi situações que me ensinou que muitas vezes você tem que olhar para o seu liderado e tentar capturar. Às vezes ele está com o olhar um pouco abatido, um pouco aquela situação. E aí você faz uma pergunta e aí você ouve que aquele não é um dia bom, até para aquela sessão de feedback. Você senta num one-on-one com um funcionário, ele entra abatido, se você já chega falando, então vamos para o nosso one-on-one, e não faz não dá aquela conectada inicial. A famosa empatia. Aonde você ali vai perceber que algo não está bem, que aquela conversa que você planejou, ela tem que ser guardada, né, como líder. Então, muitas vezes essa situação aconteceu e eu já recebi feedbacks do tipo, uma das minhas lideradas estava vendo uma situação da sua irmã com câncer terminal e ela veio para uma reunião comigo e essa situação que você veio preparado para uma conversa de negócio, de forecast, nós que somos líderes de vendas, você sabe bem, meta. KPIs. E aí você pergunta como você está, então eu acabei de vir para o hospital, o médico... Aí você nem estava sabendo da doença, a pessoa despeja aquilo ali, você recolhe o caderno. Não tem CRM que segure. E não ter a insensibilidade de não fechar o caderno, né? Porque eu também já vi o oposto. Então, mas mas vamos falar então do forecast? A pessoa acabou de te falar de um problema. Então, também líderes, tenham esse olhar, no olhar do seu funcionário, se conectem com ele. Porque eu gosto de uma frase, e aí você pode discordar, mas eu acho que liderar é amar. É uma forma de amar. Liderar é servir, liderar também é amar. Sem dúvida. Porque nós somos seres feitos para amar as pessoas, né? Graças a Deus. Adorei, Lúcia. Adorei. E isso nos remete a essa conexão que cria confiança, que cria um elo, e que depois cria um ambiente de confiança para dar e receber feedback. Porque se você já conectou, você já criou esse elo de confiança, fica mais fácil. Eu falo que tem duas perguntas que a gente sempre deveria utilizar no ambiente de trabalho, né? Primeiro é a pergunta que o líder deveria fazer para todo liderado. Todo líder deveria virar para o liderado e falar, você está feliz? O que a gente pode fazer para você ficar ainda mais feliz aqui no trabalho? Se você não estiver feliz. Excelente. Todo líder deveria fazer essa pergunta. E todo liderado, vou até olhar para a câmera aqui agora, todo liderado deveria virar para o seu líder e perguntar o que está te preocupando ultimamente, o que eu posso fazer para ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Líder nada mais é do que um outro profissional, um outro funcionário, um outro empregado com um escopo diferente. Perfeito. Líder não é herói, líder não sabe tudo, não deveria pelo menos. Não sabe tudo, não deveria saber tudo, vai precisar da sua ajuda e muitas pessoas do time sabem muito mais de algumas coisas do que aquele líder. E tudo bem, não tem problema nenhum. Então eu concordo com você, a gente precisa... Por que não trazer mais a palavra amor e felicidade e satisfação para dentro do ambiente de trabalho? Se a gente fizesse isso, a gente tem uma revolução. Caraca, hein, pessoal? Estão gostando do papo? Estão gostando? Luciano, Lúcia aqui, conversando com a gente sobre a vida real. Eu acho que isso é super importante para principalmente quem está iniciando a sua jornada no mercado de trabalho, se preparar. O Luciano falou muito dessa questão de você gerenciar o seu chefe. É basicamente isso. Você fazer as perguntas, se antecipar, ser proativo. Luciano, dando andamento aqui... Eu vou te interromper só um pouquinho, vai lá. porque você falou uma coisa, Lúcia, e eu acho importante eu comentar.
né? E a gente falou muito até agora sobre, né, poxa, né, os dados, os números, a insatisfação e a infelicidade. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui para todo mundo. Na minha opinião, e eu acredito muito nisso, o que causa grande parte dessa infelicidade somos nós mesmos. É a nossa ignorância em não saber como gerenciar a nossa carreira. E eu realmente acredito, se a gente souber algumas coisas, né, eu gosto de pensar, eu gosto de falar, né, que a gente tem aqui na nossa cabeça, né, uma das peças de tecnologias mais incríveis que a gente conhece no universo, que é o nosso cérebro. Só que ele é extremamente bugado, gente. Tem um monte de falha. E eu falo que existem realidades que estão escondidas da gente. Muitas realidades que estão escondidas da gente, de todo mundo. Eu estou incluído nessa também. E o papel de um grande mentor, e o que eu acho que todos nós deveríamos fazer é se atentar e enxergar as outras realidades que a gente não enxerga. Eu trabalhei com mentorado, adoro esse caso, eu sempre conto. Trabalhei com mentorado, ele chegou para mim e falou, Luciano, eu adoro a empresa que eu estou, adoro o líder que eu trabalho. Só que eu não consigo ser promovido e eu não consigo trabalhar com um produto que eu preciso estar no outro nível, e eu vim aqui para a gente fazer um trabalho para eu ser promovido. E no meio desse trabalho eu falei, qual foi a última vez que você participou de um processo seletivo fora da empresa? Luciano do céu, você não entendeu nada do que eu falei. Eu adoro a empresa, adoro meu líder, eu nunca faria essa traição. Olha a palavra. Traição. E assim, eu gosto desse caso porque eu falo que ele estava existiam ali realidades absurdamente e absolutamente escondidas deles. Ele tinha esse conceito de que eu não posso fazer isso, não posso sair da empresa. E eu desafiei, falei, olha, testar nossa empregabilidade não é traição. É um comportamento normal das pessoas no trabalho. A gente troca de emprego e, às vezes, para a gente crescer, a gente tem que sair até de um lugar que a gente gosta e de um líder que a gente admira. Um líder que a gente admira. A gente fala, sair da zona de conforto. Acontece. Também. E ele falou, tá bom, vou pensar sobre isso, etc. E a gente acabou, eram 3 ou 4 sessões que a gente fez. E um tempo depois eu recebi uma mensagem dele no LinkedIn, eu lembro do título, Você Não Vai Acreditar. E ele me contou que participou de alguns processos, passou em 2, e em um desses processos era para trabalhar numa vaga com nível maior, com um produto que ele estava tentando trabalhar já há alguns anos. Né? E eu gosto dessa história porque ela mostra uma só, gente, das centenas, talvez milhares de realidades que estão escondidas da gente, Lúcia. E se a gente não aprender a enxergar essas realidades, seja conversando com um mentor, seja conversando com outras pessoas, seja aprendendo, seja escutando esse podcast, a gente vai continuar sofrendo. E se a gente aprender, se a gente conseguir enxergar outras coisas, a gente vai encontrar muito mais satisfação e, por que não, felicidade com as nossas carreiras. Fantástico, hein? Fantástico. Gostou, Lu? Muito. Falei pra você que o Luciano era fé. Gostou, Vitão? Tá curtindo? Aula, né? Mas, Luciano, você fala também no seu livro algo que eu acho super importante para você não terceirizar a sua carreira, né? O que você pode dar de dicas aí para os nossos jovens que acompanham aqui o nosso canal? Né? Como é que ele pode, falar assim, não deixar na mão dos outros a sua carreira? O que você pode compartilhar aí com a gente? Boa pergunta, Ti. Muita gente chega para mim, né, e fala... Né, tem algumas perguntas... Vocês precisam entender, gente. Eu faço isso há muitos anos. Né? Então, tem algumas perguntas que quando elas chegam, eu falo, ai, meu Deus, não aguento mais com essa pergunta. Né? E uma das principais não é uma pergunta, é uma afirmação. Né? Então, serve para afirmações que eu falei também. A minha empresa não tem um plano de carreira para mim. Eu não aguento mais escutar essa afirmação. E eu sempre falo a mesma coisa. Muito comum essa afirmação. Muito. A minha empresa não tem um plano de carreira para mim. Né? E aí, o que acontece? Né? A gente cria ali na nossa cabeça muitas justificativas para não fazer nada. Né? Por que você está estudando inglês? Minha empresa não dá verba para inglês. Por que você não aprendeu Excel? Minha empresa não dá curso de Excel. Por que você, né, não fez isso? Minha empresa não faz isso. E eu falo, né, vamos pensar no absurdo que é a gente virar e ter a expectativa que a empresa vai ter um plano de carreira para a gente. Né? Eu acabei de citar, né, vamos de novo, né, nós 3 aqui, nós viemos do mundo de tecnologia. Então, a gente acabou de falar que a média de tempo no mundo de tecnologia otimista para as pessoas são de 3 anos. A gente vai trabalhar quantos anos? Né? Pela nova regra aí da aposentadoria, 40, talvez 45, né? Depende se é homem ou mulher. Vamos colocar aqui 45. A gente vai trabalhar 45 anos. Como que eu vou ter expectativa que uma empresa tenha um plano de carreira para uma carreira de 45 anos se eu vou ficar lá 2, 3 anos? Isso não faz sentido. Luciano, mas como assim? Lógico que no mundo ideal, poxa, uma empresa vai oferecer ali, né, uma verba para você estudar inglês, vai oferecer cursos, vai oferecer preparação, né, a reciclagem dentro da sua área de atuação. Lógico que isso é muito, muito bom. Mas se isso não estiver presente, só existe uma
uma pessoa responsável pela sua carreira? Você. E é isso que eu falo, a gente não pode terceirizar a nossa carreira para a empresa, para o pai, para o marido, para a esposa, para quem quer que seja. Nós temos que ser os protagonistas, a gente tem que ir atrás dos nossos estudos, a gente tem que ir atrás da nossa preparação e principalmente entender como isso tudo funciona para encaixar melhor o que quer que a gente queira. Muito bom. Eu queria aterrissar um pouco até isso num exemplo. Vou dar um exemplo aqui para esse jovem. De como seria isso, tá? Um exemplo real, mas como esse a gente pode derivar para vários. Então, tem uma pessoa que me procurou, ela é jovem, estava no seu primeiro trabalho como trainee, acho que numa multinacional também de tecnologia, e me procurou, amiga da minha filha, e falou, olha, tem uma vaga para analista de marketing num outro departamento. Só que eu estou fazendo 1 ano aqui nessa posição que eu estou. Será que eu posso me candidatar? Eu olhei, eu tenho ali os... Pega mal eu me candidatar? Para resumir a história longa numa curta, eu disse, de jeito nenhum. Qual é a cultura da sua empresa? É aberta essa questão de se candidatar a vagas, alinhe com o seu chefe para ficar uma coisa bacana e transparente, mas não tem problema nenhum. E se candidate, sim, alinhe com o seu gerente e vai lá e se candidata. Resumindo a história, essa pessoa... E dei várias dicas, eu estou aqui fazendo esse aconselhamento assim, bem rapidinho, mas dei várias dicas de como ela fazia aquela coisa de forma ética, bem conduzida, para não criar nenhuma questão. E ela fez e funcionou e ela foi aceita na posição. Então, é um exemplo de como você lidera a sua carreira. Bom, ela ficou sabendo da vaga porque estava postado lá, cada empresa tem a sua metodologia. Se ela não tomasse a atitude de ir atrás, essa vaga não ia vir. Graciosa, poderia, por sorte, por qualquer conceito que você queira dar para isso, né? Mas, especialmente em grandes companhias, muitas vezes os donos de posições não sabem quem você é. Então, tem algo que te interessa, tem posições em outras áreas. E aí também, indo ao encontro daquilo que você comentou, né? De abrir o leque de possibilidades, né? Quebrar paradigmas. Putz, eu amo esse chefe, eu amo essa área, mas espera aí, eu preciso ganhar mais corpo em outras áreas, em outras companhias, em outras indústrias. Então, abrir esse paradigma e não ter medo de abraçar um novo. E a gente tem que ter muito cuidado dessa história de manejar nossa carreira pensando, meu chefe é maravilhoso. Porque ele pode ir para outra empresa, ele pode mudar, ele pode aposentar, pode morar fora. Boa. E aí você gerenciou toda a sua carreira por causa do seu chefe lindo, maravilhoso, né? Então, assim, você tem que pensar realmente em você, certo, Luciano? Totalmente, totalmente. E, Lúcia, eu vou até adicionar a sua história, uma história que eu vivi, né, esses dias, né, que... Lógico, né? A gente está falando de maneira genérica aqui para todos os jovens, né? Mas as jovens, tá? As meninas, as mulheres, né? Eu acho que eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora, porque isso é muito importante, né? Existem, sim, diferenças, né, no comportamento corporativo entre homens e mulheres. Total. E uma das coisas que a gente sabe para as mulheres é que elas têm menos propensão a arriscar. Menos propensão a ir lá e aplicar. Adorei, achei incrível a mentoria que você deu para ela. Uma leitora outro dia me escreveu, foi muito legal, porque eu falo que foi a mentoria mais rápida que eu fiz na minha vida, que teve um dos maiores impactos, um ROI, né, que a gente fala no mundo de tecnologia. Ela me escreveu e falou, Luciano, li seu livro, adorei, etc. Bababá. Luciano, surgiu uma vaga incrível na minha empresa, mas eu li o escopo da vaga e eu tinha só 60% do que eles pediam e eu resolvi não aplicar. E era numa época que eu só estava lendo, eu não estava mais respondendo. Eu falei, não tem como deixar isso aqui, eu preciso falar para ela. Eu falei, não, por que você vai aplicar? Você vai aplicar assim. Não, mas eu não tenho escopo da vaga. Eu falei, olha, eu vou te contar uma verdade que eu quero que você internalize e nunca mais esqueça. Se fosse um homem que tivesse 10% daquele escopo, ele já tinha aplicado na sua frente. Já tinha aplicado, já estava lá. Ela, será que eu falei, aplica? Mas será tá ótimo, 60%. Falei, o que de mal pode acontecer? Você acha que sua chefe achar ruim? Não, ela me apoia. Eu falei, então o que de mal pode acontecer se você aplicar para essa vaga? Luciano, nada. Nada de ruim vai acontecer se eu aplicar para essa vaga. Eu posso só não passar. Eu falei, aplica. 2 semanas depois, adivinham que eu recebo no meu inbox do Instagram, Luciano, de novo,
Você não vai acreditar. Fui contratado. Eu passei naquela vaga. E eu gosto de deixar essa história para todo mundo, principalmente para as mulheres. Arrisquem, declarem suas intenções, tentem. Lógico, tem uns alinhamentos necessários, né? Tem, poxa, né? Fala com o seu gerente primeiro, com a sua gerente primeiro, vê se está tudo certo, vê as políticas da empresa, quanto tempo, pô, depois de um ano pode aplicar, posso, está dentro das políticas, está alinhado, bem alinhado com o líder, arrisque, tente. E se você é mulher, isso vale dobrado para você. Muito bom. Excelente. Gostou, Thaís? A Thaís está aqui, ó, tá vibrando aqui nos bastidores aqui. Luciana, a gente falou muito da questão do sofrimento, mas eu queria também falar da felicidade. No seu livro você fala da fórmula da felicidade corporativa, né? Sim. Que existe um caminho. O que você pode compartilhar aí com a gente? Dá sim para ser feliz, né, gente? Eu sei que a gente, né, indexou um pouco agora, né, Lúcia? Obrigado por trazer a gente, né, para o trilho correto. Poxa, falou tanto de infelicidade, não sei o quê. Mas tem sim, né, muita felicidade no ambiente de trabalho. E tem mais ainda se a gente aprender a operar nesse mundo, né? E o Thiago está com o livro aqui aberto, né? Não sei se está para mostrar, né? Mas aqui, página 40 do livro da Luciana. Eu fiz uma grande pesquisa. A primeira pesquisa que eu fiz para o livro, na verdade, né, foi sobre felicidade no trabalho, né? Quando eu achei todos aqueles estudos e pesquisas, né, que todos apontavam e convergiam para o mesmo lugar, que era o lugar da infelicidade, eu falei, peraí, isso aqui acontece no Brasil também? Não tinha muita coisa boa no Brasil, tinha um antigo. E eu repliquei, fui lá e cheguei na mesma equação. Né? A maioria das pessoas são infelizes no ambiente de trabalho. Só que aí eu coloquei uma dimensão qualitativa também. O Thiago vai me ajudar agora com a cola. Eu coloquei uma dimensão qualitativa também, que é o quê? Se você é feliz no trabalho, me conta o porquê. Se você é infeliz no trabalho, me conta o porquê. Na infelicidade a gente já sabe, né? O primeiro... Sim. É o chefe, depois tem dinheiro, tem o cara que ocupa. Mas quando a gente fala de felicidade, eu mapeei os 5 principais, que tem a formulazinha que eu chamo de fórmula da felicidade. Que é crescimento, ambiente psicologicamente saudável, um bom ambiente para a gente trabalhar, reconhecimento, líderes bem treinados e desafios. E ser desafiado. Eu até brinquei, eu não lembro que eu brinco da fórmula da felicidade. O Thiago vai ler pra gente. Vou colocar aqui na tela, dá pra ver? Não, tá lá, o pretinho, bom, dá pra colocar ali, né? Que eu brinco, né? Que eu falo que a felicidade no trabalho acontece quando a gente está em um ambiente... Dá pra ler? Consegue ler? Não dá pra ler. Não dá, então o Thiago vai ler pra gente. Felicidade no trabalho acontece quando se está em um ambiente positivo, no qual as pessoas possam crescer, se sintam desafiadas e sejam reconhecidas por líderes bem preparados. Isso é a base. Né? Então eu preciso ter isso tudo. Para algumas pessoas vai ser isso tudo e mais, para algumas pessoas talvez saia uma coisa ou outra dali. Essa é a base, esse é o agregado da pesquisa que eu fiz com todas as pessoas. Né? Eu gosto de falar que a gente precisa ter muito entendimento, gente, sobre as coisas que a gente procura no trabalho. Muito entendimento. Né? Eu acho que é tão primordial. Né? Muitas pessoas chegam para mim nas sessões de mentoria, né, e eu falo assim, o que te move no trabalho? Né? Por que você está com essa dor? E as pessoas respondem, é o chefe, ou só é o dinheiro, ou só é uma coisa específica. Como que a causa da sua insatisfação pode ser só o seu chefe? E o resto? E o crescimento? E o ambiente? E o local? E o escopo do seu trabalho? Nada mais disso importa, né? E eu falo que a gente precisa aprender a refletir sobre isso. O que move a gente no trabalho? Isso aqui é a base. Mas e além disso? Poxa, Luciano de hoje, né? Eu estou com 45 anos, acabei de fazer uma grande transição de carreira. O Luciano quer crescer, ele quer ter impacto, ele quer ser feliz, ele quer trabalhar com educação corporativa, que é o que eu escolhi, faço questão disso. Eu não quero mais ficar 5 vezes no escritório. São coisas importantes para mim. Na minha lista, já tiveram outras coisas. Dinheiro estava lá, crescer rápido, desafio. Não está mais, porque eu estou num momento diferente. Então, uma das coisas que eu sempre gosto de falar para todo mundo, que eu acho que é a fundação para a gente ter um pouco mais de satisfação no ambiente de trabalho é reflita sobre as coisas que você quer e não se angustie. Isso não é que você vai sentar numa mesa, vai fazer uma lista e acabou. Não, é orgânico, muda com o tempo. Comece a refletir, poxa, eu quero um líder que eu admiro. Legal, põe lá na sua lista. Poxa, eu quero dinheiro. Super respeito o dinheiro. O dinheiro é importante. Dinheiro pagando as nossas contas, permite que a gente tenha acesso à educação, a tantas outras coisas. Pode pôr dinheiro. Eu quero impactar as pessoas. Impactar as pessoas. Isso vai mudando com o tempo. Eu acho que se a gente fizesse um pouco mais dessa reflexão, a gente teria um pouco mais de satisfação, ou pelo menos um caminho mais fácil para chegar até lá. Eu queria pegar um gancho desse negócio do dinheiro, tá? Dinheiro. E tem uma questão geracional aí que eu acho que pode ser... Vamos tentar trazer à luz aí as diferenças de geração. E tem a ver também com a questão da mulher, que eu percebi ao longo... Isso já é estatístico, né? Da mulher não pedir aumento de salário.
dos meus funcionários, só os homens vinham pedir aumento de mulher não salário. pede? Mulheres peçam aumento de salário. E os homens não pediam. Mas eu vou falar um pouco. Para mim, o dinheiro, até um determinado momento da minha carreira, era muito importante. Né? Continua sendo importante, tá? Mas talvez em função conforme os anos se passam e as conquistas que você vai tendo, o dinheiro vai mudando na prioridade. Ele é sempre importante, mas ele vai mudando. O que era número 1, numa determinada fase da sua vida, passa a ser número 2, número 3 e por aí vai. Mas eu percebo uma questão da nova geração Z, Y, sei lá qual, que já a gente está. E aí eu falo porque eu tenho 2 filhas, uma de 20, uma de 24, que elas já pensam muito mais, querem, obviamente, serem bem-sucedidas, ganharem algo que faça sentido para a qualidade de vida que elas querem ter, mas elas buscam muito mais um balanço nas suas vidas e salário. Então, o salário não é número 1. A minha filha costuma dizer, não é a qualquer preço que eu quero um salário alto. E eu vejo vários jovens dessa geração com esse pensamento. Queria que você fizesse, talvez, aí alguma coisa, uma discussão ou geracional ou não, mas falar um pouco... E eu sei que o seu livro aborda isso. O dinheiro é ou não é importante e se tem a ver com as fases da vida ou gerações? Dinheiro é importante. Dinheiro é importante para todo mundo. Dinheiro é mais importante para algumas pessoas do que para outras. Quando essa pesquisa que eu acabei de mencionar, né, quando a gente falou sobre por que eu sou infeliz no trabalho, né, que é a maioria das pessoas, entre os motivos declarados da minha infelicidade, além do chefe, tem também salário. Está lá. O dinheiro que eu recebo, o salário que eu recebo. Só que o que foi curioso para mim quando a gente fala sobre felicidade e satisfação no trabalho, dinheiro não aparece. Não está na lista, a gente acabou de falar, a gente acabou de ler aqui. Então, se vir um gênio da lâmpada aqui e quero escolher um salário maravilhoso, pode ser que no final do processo ele esteja infeliz. Então, isso foi a primeira coisa, foi um dos primeiros insights que eu tirei quando eu analisei a parte da felicidade. Falei, peraí, né? Eu comparei as 2 listas e vi o que faltava. Né? E dinheiro foi a mais óbvia delas, né? O salário foi a mais óbvia. Por que isso acontece? Né? Porque quando eu estou feliz, eu não menciono dinheiro, e quando eu estou infeliz, eu menciono dinheiro. Uma pergunta incrível. E eu falei, eu não tenho como replicar nenhuma pesquisa, nenhuma consulta sobre isso, não vai dar tempo, não ia dar tempo para a confecção do livro, deixa eu ver o que eu acho. Eu achei, e foi incrível, porque eu achei uma meta-pesquisa. Né? O que é uma meta-pesquisa? Uma pesquisa que usa vários dados de outras pesquisas para chegar em algumas conclusões de um professor americano. E a conclusão que ele chega, e a pergunta era a correlação entre satisfação no trabalho e dinheiro. E a conclusão, né, é super interessante, a pesquisa traz um monte de coisa, mas o resumo, né, do insight que ele teve foi, né, baseado em dados. Quando o dinheiro não é suficiente para o mínimo, para pagar as nossas contas, para prover para a nossa família, para a nossa educação, quando ele é o mínimo, ele passa a ser um tópico de preocupação e interesse para a maioria dos profissionais. Olha que interessante. O outro lado. Quando o dinheiro é suficiente, não é muito dinheiro, quando o dinheiro é suficiente para prover tudo que eu falei para vocês agora, a correlação entre dinheiro e felicidade no trabalho é de 2%. Caraca. 2%. Então, baixíssima. Então, lógico que dinheiro é importante, mas ele passa a ser mais importante quando o que a gente ganha não é suficiente para ter a vida que a gente gostaria. E traz uma série ali de regras, etc. Não é viajar de iate e primeiro, nada disso, gente. É o mínimo, né? Pagar as contas, comer bem, educação, família, tem lá uns critérios. Um certo lazer. Um certo lazer estava incluído também. Então é isso. Né? E o que acontece, né? A gente sabe, né? O mercado de trabalho brasileiro, né? Esse é um fenômeno mundial, mas está um pouco acelerado aqui no Brasil. A gente vê, né, uma certa depreciação dos salários. Né? Em algumas. Outro dia alguém me mandou, né, um salário inicial de médico, né, de verdade, gente, não dá para acreditar, que parecia piada, mas era, 2 e pouco, né, meio período. Cara, quando você investe numa faculdade de medicina... Será que é real? É real. É uma das licitações de uma prefeitura, né, para meio período. Né, assim, e a gente vê isso em tudo, em jornalismo, a gente vê isso em várias profissões. Várias profissões. A gente sabe, gera mais insatisfação. Então, dinheiro é importante? Se ele é suficiente para a gente ter uma vida boa para as nossas famílias, não é tão importante. Eu achei esse insight absolutamente brilhante, né? O que mostra a importância também até da regulação, né? dos cargos e salários que a gente tem no mercado, mas esse é um outro assunto para um outro podcast. Vou comentar dele aqui agora. Dando continuidade nesse tema, Luciano, o Gustavo esteve aqui sentado nessa mesma cadeira, o Serbase,
E ele falou assim, cuidado com essa questão, trabalhar com o que gosta, com o propósito. O que você pensa? Ele falou muito. Olha, em dado momento da carreira, você vai ter que trabalhar um pouco mais, vai ter que pagar alguns pênaltis. Enfim, o que você pensa também disso para compartilhar aí com a galera? Eu tenho uma grande amiga, vou chamá-la de amiga, né? A Mafuane. Ela trabalha no RH do Facebook e ela fala que eu não entendo, que eu estou errado e que eu tenho um propósito, mas eu sou contra eu sou contra o entendimento de propósito no trabalho, né? O que isso significa para o Luciano? Eu acho que pouquíssimas pessoas vão encontrar esse tal de propósito. Como ele é vendido, né, no mundo de hoje, né? Eu preciso, né, vou salvar os golfinhos lá de Noronha, né? Eu vou, né, mudar o mundo e tudo mais. Pouquíssimas pessoas vão ter o privilégio de trabalhar com isso. E mesmo as que têm o privilégio, pouquíssimas vão realmente cair num lugar que é realmente um propósito, né? A gente tem, lógico, algumas figuras aí lendárias, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi ali, que realmente caíram ali em situações que era o propósito da vida deles. No ambiente de trabalho, eu acho que vai ser uma minoria da minoria da minoria. Eu, honestamente, conheci pouquíssimas pessoas. Isso não quer dizer que você não possa ter paixão pelo seu trabalho. Isso não quer dizer que você não possa gostar do seu trabalho. A maneira que eu gosto de racionalizar isso, né, porque eu nunca encontrei esse grande propósito. A Mafuane fala que eu encontrei, eu não encontrei ainda. Mas a maneira que eu gosto de racionalizar isso é, independente de você encontrar ou não encontrar esse grande propósito, aproveita a jornada, faça da jornada algo interessante. Eu fiquei 7 anos e meio no UOL, fiquei 11 anos no Google e fiquei 6 anos no Facebook. Foi uma jornada incrível. Eu fiz amigos, eu aprendi, eu fui treinado, eu treinei, eu virei líder, eu gerei líderes que vieram depois de mim. Eu fiz eu tive experiências que eu nunca imaginei que ia ter na minha vida. Eu fui para os Estados Unidos dezenas de vezes, eu conheci a Europa, conheci a Ásia, conheci maneiras diferentes de pensar. Saí uma pessoa mais rico dessa minha experiência e consegui ter o privilégio de, aos 45 anos, abandonar uma carreira executiva e investir numa empresa, que é meu empresa, que sou eu e a empresa, só eu. Olha só que privilégio. É uma jornada incrível. Então eu falo para as pessoas, ok, tudo bem você querer ali refletir e pensar em qual é o propósito da sua vida, o que você gostaria de fazer. Legal, não é proibido fazer isso. Mas se você não achar, não sofra. Eu recebo pessoas em pessoas estão surtando porque... E esse tal de propósito, né? Não estão encontrando, né? Eu recebo pessoas em sofrimento, né? E eu separo muito bem. Eu falo, você precisa fazer uma terapia. Isso não vai ser resolvido comigo. O que eu vou te dizer aqui vou te dar um bom conselho profissional, compartilhar minha experiência e a experiência de outras pessoas. Tirar a angústia porque você não acha um propósito, eu não vou conseguir fazer. A gente vai ter uma conversa sobre isso agora, mas eu não vou conseguir fazer. Talvez precise fazer uma terapia. E as pessoas precisam parar de se angustiar por causa disso. Né? Pensem... E você quer saber uma coisa? Se as pessoas chegassem nesse propósito, tem grandíssimas chances de chegar lá e falar, não era isso. E agora? O que eu faço? A minha vida inteira falaram que se eu trabalhasse com isso aqui, eu ia ser feliz e eu não estou feliz. Por quê? Porque focou numa linha de chegada e não da jornada em si. Então, gente, aproveite a jornada, façam coisas incríveis, experimentem, sejam curiosos. E isso, para mim, talvez seja o grande propósito. Não sei. Eu ia dizer exatamente isso. Sabe por quê? Porque talvez você tenha essa reflexão. Quando eu olho para tudo que eu realizei, através de outras pessoas, o que ficou dessa peneira da Lúcia do corporativo? São as vidas que eu impactei, as famílias que eu ajudei, pessoas que saíram de uma condição econômica para outra, pessoas que vêm depois e falam, nossa, aquele conselho que você me deu doeu, mas me fez eu fazer tal coisa. Então, quando eu penso em todos os relatos que eu ouvi de pessoas, desde a esposa de um funcionário que disse para mim, você sabe o impacto que você tem nas famílias de todos os que estão aqui nesse churrasco corporativo? Então eu percebi que para mim o que me dava muito prazer, e para mim esse foi o meu propósito, é o impacto que eu gerei nas pessoas. Agora, eu tinha consciência disso ao longo da jornada? Não. Eu fui tendo com pequenos aprendizados e vendo que eu ficava feliz com aquilo. Então, e aí corrobora muito com a minha... Eu tenho um pensamento igual e eu diria para esse jovem, não tenha essa angústia de buscar esse propósito. O propósito vai vir das celebrações que você vai ter, das pequenas conquistas e das grandes, porque aprende a celebrar
as pequenas e as grandes conquistas, que isso gera propósito, isso gera razão de viver e isso gera uma série de coisas boas para você. Então, entenda que a jornada será recheada de desafios, coisas boas e coisas ruins, e que é tudo isso, esse pacote completo que vai te tornar o profissional, que vai te tornar o Luciano do futuro, o Thiago, a Lúcia. É aprender a contemplar essa jornada. E essa jornada é legal. É bacana ouvir você falar, conheci tantos países, tantas pessoas. E hoje, aos 45 anos, poder dizer, eu vou viver da minha empresa, eu vou trabalhar X dias, eu vou, enfim, fazer algo que é aquilo que está te deixando feliz. Então, e também concordo com o que o Thiago falou, que acho que veio do Serbase, que se prepare, que vai ter coisa que você não gosta de fazer, né? Tem coisa que você não gosta de fazer ao longo da jornada faz parte, né? Qualquer profissão que você tiver, sendo líder, eu tinha uma série, eu costumo dizer, tinha muitas coisas que eu fazia que eu não gostava, mas qual é o pacote completo? O pacote completo eu gostava. Não gostava quando me pediam para fazer aquela apresentação, aquele negócio, sei lá o que mais, que eu não gostava de fazer. Então, haverá coisas que você não gosta, de que você não gosta, e tudo bem. O balanço tem que ser positivo no final. Também aprenda também a se desvencilhar de um trabalho que não traz nada que você goste. Então, faça um balanço e isso tem que ser positivo, porque é isso que também vai te transformar como pessoa e como profissional. Que baita insight, hein? Voto com o relator. Luciano, a gente tem mais uns minutinhos aqui, mas eu gosto muito de uma frase que você fala, o seu crachá é emprestado, né? Então, assim, é importante você deixar o seu legado, Thiago Lima, Lúcia Bulhões, o Luciano Santos, enfim, né? Porque às vezes a gente fica, o Thiago do Google, o Luciano do Facebook, enfim, só que é emprestado, né, cara? Eu nunca ouvi isso, tá, Luciano? É só perfeito. Eu sei, eu tive insight dessa frase, né? Eu falo que a minha cabeça é um vulcão de frases e reflexões e como eu publico muito sobre isso, né, eu fico o tempo todo, né, gerando essas coisas. E eu tive essa reflexão quando eu assisti uma palestra de uma VP do Facebook, a Caroline. Né, e ela estava falando, ela é uma embaixatriz do equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Né, ela incentivava isso muito internamente, né, tinha uma série de ações que ela era líder, né, que tocava, era uma ação de toda a companhia. E uma vez ela foi dar uma palestra, ela veio aqui para o Brasil, veio dar uma palestra, né, e ela falou uma coisa que me tocou muito. Ela falou assim, gente, quando vocês morrerem, ninguém vai escrever na lápide de vocês que você era um VP do Facebook, que você era um diretor de não sei o quê, que você não sei... Sabe o que eles vão escrever? Era um pai carinhoso, um membro da comunidade, um bom amigo, um amante dos animais, né, um protetor da natureza. São essas coisas que as pessoas vão escrever da gente. E a gente precisa entender isso. Eu acho que de todos os sofrimentos, Lúcia e Ti, que eu vejo no ambiente de trabalho, tem um que me incomoda demais, porque ele é muito perverso e muito profundo. É quando as pessoas, elas se amalgamam, elas se fundem com a empresa. Que é o que você acabou de falar, Ti, que é o fulano da empresa tal, que é o fulano de não sei o que lá. Eu presenciei um caso, né, em uma das empresas que eu trabalhei, né, um funcionário foi demitido, né, por uma atitude impensada que ele tomou, né, e eu estava ali no processo de desligamento dele, né, e eu lembro ele, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer sem empresa? Ele era aquela pessoa que vestia a camisa da empresa, vivia na empresa, apagava a luz, dava o sangue, ele se misturou tanto com a marca da empresa que quando existiu aquela cisão, é como se estivessem assassinando uma parte dele. Alguém da família, né? É como se estivessem assassinando uma parte dele. Uhum. E eu vejo isso se repetir o tempo todo no mundo corporativo. Aquela pessoa que está ali, ela acha que a mudança nunca vai existir. Eu falo que a mudança é uma das maiores forças da natureza. Ela vai acontecer, gente. A gente vai ser demitido um dia, a gente vai sair da empresa um dia. Não tem nada que a gente possa fazer contra isso. E as pessoas se pegam a 10, eu trago um caso desse no livro, 10, 15 anos da empresa, e um dia é demitido. E a pessoa entra em depressão. Sim, a pessoa não sabe o que fazer. Que aconteceu isso. Não sabe o que fazer. Eu lembro, né, quando eu saí do Facebook, né, eu fui para um evento e a pessoa falou assim, mandei a arte, está aqui o título. Eu falei, não trabalho mais no Facebook. Pode mudar o título. Nossa, mas o que a gente vai colocar agora? Como se não existisse um Luciano. Olha só, como se existisse um Luciano que não fizesse parte de um mundo corporativo. Eu falei, exato. Autor best-seller, carreira executiva, especialista em carreira. Tem tantas coisas que a gente pode colocar. E eu falei assim, eu posso te mandar uma lista com 15 coisas, se você quiser.
com 15 coisas, se você quiser. E a gente precisa entender isso, né? E não vamos confundir. Não é desvalorizar o trabalho. Não, o trabalho é uma parte importantíssima da nossa vida. Sempre foi, sempre vai ser, vai continuar sendo para mim. É muito legal, é um lugar de aprendizagem, é um lugar de boas pessoas, um lugar de um monte de coisas. Mas não é você, não é a gente. E eu trago esse conceito que a gente, sempre que a gente acordar de manhã e for trabalhar, a gente tem que olhar para aquele crachá e falar, isso aqui é só emprestado e um dia eu vou ter que devolver, quer eu queira, quer não. Ponto. E é muito libertador saber disso, né? Isso não desvaloriza, não diminui a nossa jornada profissional. Putz, muito bom. Né, Lu? Luciano, para a gente muito fechar legal. aqui, o papo tá maravilhoso. Quero agradecer aqui de antemão, mas assim, eu queria que você falasse assim, né? Você falasse, as pessoas vão te julgar, você fazendo ou não fazendo, essa questão do medo, você fala muito, vai lá e faz. Então, para a gente encerrar, cara, eu queria que você falasse um pouco disso, da questão da coragem. Mas antes disso, eu queria entregar uma camiseta aqui pro Luciano do projeto da adoro camiseta. Para Faria Lima. Okay. Em breve aqui as canetas também na nossa lojinha, pessoal, porque a gente quer fazer esse projeto crescer para continuar ajudando vocês a se prepararem para essa vida do mercado corporativo, que é muito legal. O Luciano trouxe aqui vários exemplos, viajou o mundo todo, né? Só que você precisa aprender a jogar esse jogo. Então, tenham acesso à nossa equipe de mentoria, conversa aqui com a Lúcia Bulhões, anos de experiência. O Luciano fala muito no livro, tenha um mentor, né? Converse com quem já chegou lá. O caminho, ele continua sendo desafiante, mas pode ser que você tenha um alívio, né? Por que você pode mudar uma estrada de terra para ir para uma estrada de asfalto? Não tem nada de errado nisso, né, Luciano? Nada. Eu queria que você fechasse aqui esse papo, você falar dessa questão da coragem e não ter medo do julgamento, Luciano. Você sabe que eu ia vir com a camiseta hoje, né, escrito coragem, mas minha filha derrubou manga nela e não teve jeito, cara. Ficou muito manchado. Eu tentei passar uma aguinha ainda, mas... eu amo essa palavra. Adoro, né? Eu adoro. Eu acho que a gente é julgado o tempo todo. Né? A gente é julgado a cada minuto do nosso dia. Né? Tive até uma reflexão hoje, né, que eu chamei de o paradoxo dos bons exemplos. Né? O que é o paradoxo dos bons... Vou escrever sobre isso, inclusive. Não roubem minha ideia. O que é o paradoxo dos bons exemplos? Né? Ontem eu fiz uma pequena reflexão, né, que a minha filha ficou doentinha, né, tava com um pouquinho de... uns sintomas de gripe, né? Não estava muito bem, estava brocochosinha, né, para baixo. Né? E aí eu cancelei uma reunião, não para cuidar dela, né, porque ela tem uma cuidadora, mas porque eu fui pegar amora para ela, porque a amora é a comida predileta da vida dela. Né? Fui pegar uns amoras e falei, cara, quer saber? Dá para fazer essa reunião depois, né? Posponei, né? Adiei a reunião, cancelei a reunião, fui pegar e eu dividi isso, porque isso, eu vejo esse como um dos meus maiores privilégios. Né? E teve algumas pessoas que me massacraram nas redes sociais por causa disso. Né? E eu acho engraçado porque, ao mesmo tempo que a gente quer bons exemplos, poxa, que pai que não quer, né, dar uma pausa no trabalho para cuidar da filha, né, ou do filho? Que pai que não quer fazer isso? Né? Ao mesmo tempo que a gente clama por esses bons exemplos, a gente é massacrado quando a gente traz. Eu chamo isso do paradoxo do bom exemplo. Né? E para entrar num ponto que você trouxe, a gente vai ser julgado o tempo todo. Né? A lacração tá solta. Me chamaram de biscoiteiro, de não sei o que, de tudo que vocês podem imaginar. Né? Eu não ligo mais, eu acostumei já. Né? Hoje em dia é deletar e bloquear. Né? Então resolve um lado bom das redes sociais. Né? Mas chega na sua questão, sabe, Tida? Essa questão de vamos sempre ser julgados por todo mundo. O que quer que a gente faça, a gente vai ser julgado. E requer muita coragem. Maturidade. Muita coragem. Maturidade, lógico, ajuda. E muita coragem para a gente lidar com a nossa carreira. Não teve um movimento da minha carreira que eu não fui questionado. Não teve um movimento da minha carreira que alguém não falou isso está errado. Eu lembro quando eu estava saindo do UOL, estava 7 anos lá, estava muito bem, né, indo para o Google, né, uma tia minha falando, nossa, mas está trocando certo pelo duvidoso, você está lá há 7 anos, você não sabe o que você vai encontrar nessa empresa. Né, eu lembro quando eu troquei o Google pelo Facebook, né, o meu ex-líder, que é um cara excepcional, você está jogando fora a sua promoção, como você faz isso, 2 anos trabalhando aqui, etc. Né? Eu lembro, e principalmente quando eu saí, né, do Facebook para empreender, para ter a minha empresa, né, que sou só eu mesmo, né, e testar algumas coisas. Eu até contei uma história esses dias, acho que ontem, né, no meu LinkedIn, né, que eu estava indo para a Bienal por uma sessão de autógrafos, né, e o motorista era super falante, a gente começou a conversar, ele perguntou no que eu trabalhava, se eu era escritor há muito tempo, eu falei, não... Eu era executivo, você trabalhava no Facebook, não sei o quê, mas eu
pausei minha carreira executiva. Na verdade, eu larguei minha carreira executiva para me dedicar à produção de conteúdo e ao meu livro. Nossa, que louco! Eu nunca faria um negócio desse. Eu nunca largaria esse emprego. Então, a gente vai ser julgado o tempo todo. Assim, o que eu quero trazer com isso? Né? Tudo que a gente fizer com relação à nossa carreira e à vida também, mas com relação à nossa carreira, a gente vai sofrer alguns julgamentos. E o cuidado que eu peço aqui não é que a gente não tem que escutar os outros. Lógico que a gente tem que escutar os outros, tem muito conhecimento, tem muita experiência, mas a gente precisa aprender a escutar as pessoas que estão ao nosso redor, colocar isso nos nossos filtros internos e falar, isso me serve, isso não me serve. E em muitos momentos, gente, a gente vai sim ter que ter coragem. Tem que descartar algumas coisas e ter coragem para ir lá e falar, não, eu vou bancar isso aqui, é isso aqui que eu quero fazer. Eu lembro que acho que até eu trouxe isso no livro também, uma leitora falou, Luciano, pelo amor de Deus, mas será que eu saio daqui, tá me dando um frio na barriga? Eu falei, vai com frio na barriga mesmo. Porque todo mundo sente esse frio na barriga, só que algumas pessoas decidem ir, outras pessoas decidem ficar. Que pessoa que você quer ser? É uma decisão pessoal nossa. Então, coragem é algo primordial, foi algo que permeou toda a minha vida, né? E aqui eu não estou clamando para loucuras, né? Não estou falando para aquelas pessoas que têm que pagar o boleto amanhã, largarem os empregos hoje, não é isso, né? Mas para qualquer situação, uma das coisas que eu mais falo, assim, que chega até mim e fala, não, peraí, vamos ter uma conversa, né? Não tem saída para as coisas que estão acontecendo comigo. Para tudo a gente tem uma solução. Você tem que pagar o boleto amanhã, então qual é o primeiro passinho que você pode dar para sair dessa situação, para sair desse emprego que você não gosta? É fazer um curso gratuito? É começar a estudar alguma coisa? É começar a atualizar o seu currículo? É atualizar o seu LinkedIn? É começar a produzir conteúdo? Qual é o primeiro passinho? Mesmo que leve 1 ano, mesmo que leve 2 anos, a gente sempre tem uma solução, ou pelo menos a direção que a gente gostaria de seguir para sair de uma situação desconfortável. Mas sim, vai requerer a gente calar aquelas vozes que falam que a gente não deveria fazer aquilo e muita coragem. Eita, que papo, hein, turma? Muito bom. Gostou, Lu? Amei. Tô apaixonada. Muito bom, Lu. Muito obrigada. Lu, deixa as suas redes sociais aí pra turma, quem quer te seguir. Então é Lúcia Bulhões Romero. Aí no Instagram, no LinkedIn, Lúcia Bulhões Romero também. @Lúcia Bulhões Romero. Tem lá às vezes tem um hashtag não, um underline ali, mas é isso. Lúcia Bulhões Romero. Antes era só Lúcia Bulhões, eu sou conhecida como Lúcia Bulhões, mas depois que eu incluí o nome do meu marido, coloquei lá nas mídias sociais. E o Luciano tá bombando no LinkedIn, quase 500 mil seguidores. Vou te seguir, hein, Luciano? Parabéns. Não, na verdade, eu já te segui a partir de hoje. Eu vou aceitar. É. Eu vou aceitar. Quase 500 mil seguidores, Luciano? Eu tô para bater 500 mil seguidores no LinkedIn, 100 mil no Instagram. E eu nem chamo de seguidores, eu chamo de leitores, porque Legal. Né, eu não sou aquele produtor de conteúdo que usa o abdômen, né? A barriguinha e o tanquinho. Nada contra. Por motivos claros, né? Não sei se vai aparecer na câmera não, por motivos claros, eu não uso isso. Mas porque eu nasci na palavra, foi sempre através dos textos. Né? Agora eu estou indo mais para uma parte de vídeo também, mas uma parte muito mais educativa, né? Que é um pouco mais a maneira que eu gosto de trabalhar. Né? Assim, eu acho que a gente vive um fenômeno hoje em dia da guruzização, né? dos múltiplos gurus, né? E é um título que eu rejeito. Às vezes as pessoas, meu guru. Eu falo, para com isso. Guru de ninguém, não. Não sou guru de ninguém. O que eu falo aqui, às vezes está certo, às vezes está errado. Serve para você, mas não serve para o outro. Então, ninguém, né, tem a resposta final. Né? Mas, resposta longa para algo curto. Tô @Luciano Responde lá no Instagram. Luciano Santos, né, no LinkedIn. Vai ser o primeiro que me acha. Quem quiser acompanhar meu trabalho, é só ir lá e dar um clique. Gostaram, turma? Muito legal. Galera aí. Animal. Boa. Gente, mais um episódio aqui, quebrando a regra. O Luciano quebrou várias. Eu não sabia que o Luciano também tinha vindo de periferia. Parabéns pela trajetória, Luciano. Obrigado por toda a inspiração. Já te contei isso mais de uma vez. Você tem aqui um pedacinho nesse projeto. Obrigado pela generosidade. Os nossos 10 primeiros mentis que entraram no projeto vão receber o livro do Luciano autografado. Estão aqui atrás. Tá chegando o livro, galera. Muito legal. Tá certo? Gente, obrigado demais. Finalizando mais um podcast. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Tilipa com TH, _82, vai lá no meu LinkedIn também. Como eu falei, a gente não tem nada contra a Faria Lima, o meu sustento vem da Faria Lima. A única coisa que a gente fez é que a Faria Lima, Luciano, tem mais condições de ajudar, né, quem não está na Faria Lima. Então, esse é o propósito do projeto. Reunimos mais de 100 voluntários no Brasil e do mundo para ajudar a quebrar essa estatística de que quem nasce pobre morre pobre, 9 gerações para poder quebrar o ciclo da pobreza. E a gente está trazendo conteúdo educacional. Em breve a plataforma no ar, o site no ar, tem muita coisa legal vindo aí. Beleza? Beijão aqui para a turma do Pod 7.
Obrigado, até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.